um pouco desse lado mais pesado, vamos voltar a falar de gente só fazendo estupidez. Mas nesse caso aqui, até que não dá pra culpar tanto, porque essa trend não é exatamente uma trend recente. Sabe, mas antes de continuar nessa trend aqui, vou fazer um adendo. Vocês perceberam, cara, a quantidade de gente que faz esse tipo de trend, cometendo crimes, talvez sem noção do que tá fazendo. Pode até ter noção, mas o ponto não é esse. O ponto é, eles estão cometendo esse tipo de crime e vão continuar cometendo. Vocês percebem quanta gente tá completamente pirada da cabeça? Você tá percebendo essa nova geração que tá surgindo completamente pirada? Sabe pra onde que vai essa geração pirada? Pra Twitter, cara. Tô te falando. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. As pessoas estão perdendo os valores, cara. Estão perdendo respeito, sabe? Que é um valor pra mim primordial. A galera não tinha tanto conhecimento quanto eles têm hoje em dia. Eu acho que vocês já estão ligados em como antigamente tinha um monte de produto que era usado no dia a dia das pessoas que tinha uma quantidade considerável de radiação. A galera literalmente colocava radioatividade em tudo e não era nenhuma coisa com base científica, não. Era tipo uma coisa real vendida como saúde. E no Sim, tem um caso desse no meu canal, Casos Reais. Aliás, se vocês não conhecem esse canal, Casos Reais, procure depois, vocês vão gostar pra caramba, onde eu conto casos reais, só que contados na versão das pessoas que passaram por aquilo. Um dos casos foi do... esqueci o nome dele agora, mas enfim. Mas que começou a tomar um chá desse, que tinha rádio, ou seja, ele era um chá verde, tinha rádio, era radioativo, começou a se sentir super bem, mas o que aconteceu com ele foi sinistro, mas sinistro demais. Assiste esse canal, Casos Reais, procura aí, sou eu narrando, são web documentários, vocês vão gostar. meio desses objetos feitos usando radiação, tinham até supositórios. Pois é, o pessoal enfiava radioatividade. Irmão, o cara enfiar uma pedra radioativa no rabo, não tem mais o que fazer, não tem, cara. Porra, o cara, é um Césio 137, vou enfiar no rabo. Urânio. Ou o superpoder do cara. O cara tem um fiofó radioativo. Não tem um homem nuclear? Tem o cara do cu nuclear também. Radioatividade no próprio cu, achando que isso fazia bem. E tem mais, tinha gente inclusive pintando o dente com rádio pra dar aquele brilhinho. Era tipo pra brilhar. O pior de tudo é que pinta o dente de rádio, dá um beijo a outra pessoa, cai os dentes dos dois, né, cara? Exato. Quer pintar os teus de rádio? Pinta, meu irmão. Deixa cair os teus dentes, pô. No escuro mesmo. Se bem que agora que eu parei pra pensar aqui, será que eles usavam rádio na pasta pra ficar com um sorriso radiante? Como eu falei, esse tipo de coisa rolou muito tempo atrás. Então a galera era meio leiga nessas coisas. Eles não sabiam que aquilo ali tava literalmente matando eles aos poucos. Isso tudo aconteceu lá no comecinho do século XX, quando a Marie Curie tinha acabado de descobrir o rádio. E assim que eles viram que ele brilhava no escuro, a indústria logo quis entrar na onda. Os caras tratavam o rádio como se ele fosse um elixir da vida. Eles Exato. achavam que se ele fosse O caso que eu contei foi justamente do cara que tomava o elixir. aplicado diretamente na pele, se entrasse no corpo, ou se ele fosse ingerido, supostamente daria energia, curaria impotência e até fraqueza. E por mais absurdo que pareça, isso aqui durou um bom tempo, viu? Isso aqui foi parar só lá pra década de 1930. Aí, ó, enquanto o Ashton Hall aqui passa gelo e banana na cara, as pessoas antigamente lavavam o rosto com creme radioativo e depois ainda comia chocolate engordurado com rádio. Não, depois ainda vai vir um idoso aí falar que hoje em dia tá tudo enlatado, cheio de conservante, mas Não vou falar nada disso, vê lá, hein. comer radiação aí pode, aí tá liberado. E o pior é que a paranoia da saúde era bem real antigamente e era tão perigosa quanto essas trends de hoje em dia. A diferença é que eles só não sabiam mesmo, como as Radium Girls, que trabalhavam pintando mostradores de relógio. Só que a tinta que elas Cara, olha, usavam era a base de rádio. E pra a tinta que ela usava base de rádio. Você submeter a pessoa, cara, a trabalhar com radiação assim, dessa forma, só tá morrendo. As células estão sendo todas destruídas. E não sai do corpo, né? Inclusive esse cara que eu te falei do Elixir, que eu contei lá, o cara tá enterrado num caixão de concreto, muitos metros de profundidade, porque ele até hoje emite radiação. O cara é um reator Cacete. ambulante, cara. Pra fazer umas linhas mais finas, ela lambia um pincel com a língua. Então elas basicamente estavam ingerindo rádio direto. Muitas delas, inclusive, desenvolveram câncer nos ossos e umas deformidades terríveis na mandíbula, o famoso Radium Jaw. Mas claro que eu não vou nem mostrar aqui, porque talvez o YouTube não goste muito disso. Esse tipo de coisa aqui era tão grave que só parou depois que as mortes se tornaram... Ele falou Radium Jaw, né? Da mandíbula radioativa. A mandíbula aqui, ó, essa parte baixa aqui, ela cai. Cai, não existe mais. Nossa. Você fica sem. Você fica só com os dentes assim, ó. públicas. A história mais grave, por exemplo, envolve o milionário Aben Byers, que tomou Eben Byers. Olha, é o caso que eu contei. Só contei todo detalhado, ó, repara. que só parou depois que as mortes se tornaram públicas. A história mais grave, por exemplo, envolve o milionário Aben Byers, que tomou litros de água radioativa. E ele se ferrou tanto que ele faleceu em 1932 e a mandíbula dele praticamente não era mais visível. Cara, só de lembrar a imagem que eu vi dele aqui, deu uma coceirinha aqui, na moral. Não pesquisa isso se tu não curte, tá? E a essa altura o governo finalmente proibiu essas porcarias. E olha só uma coisa curiosa, nem tudo tinha rádio de verdade. Alguns produtos só fingiam ter pra aproveitar o hype que o rádio tava tendo. Mas muitos tinham doses tóxicas, veneno mesmo, e foram usados por gente que confiava cegamente na tendência do momento. Pois é, eu tenho os meus motivos aí pra achar que essas trends que eu trouxe aqui são as coisas mais estúpidas que o ser humano já inventou, mas elas não foram criadas recentemente. Tu viu aí que essas tendências já rolam desde antes do teu avô nascer, mas pelo menos... Sim, mas bom, eu não sei se isso teve a ver com o que ele falou, né? Eu achei que tava... Trends a gente associa à rede social, né? Ao virtual. Sim. Ele tá querendo dizer que esse tipo de coisa, de tendência, né? Trends como tendência, já existe há muito tempo. E sim, nesse ponto o Felipe tá certo. É isso, cara. Vai continuar enquanto não tiver algum tipo de... realmente
realmente freio nas redes sociais, isso vai continuar acontecendo. E pessoas vão se ferir, pessoas vão morrer. O que a gente pode fazer? Você pode falar, isso não é problema meu, PT. Mas o que a gente pode fazer, de verdade, é reportar, cara. Reporta, sem dó, sem piedade. Reporta, cara. Você vai estar fazendo um bem pra alguém. Pra alguém. Viu um cara lamber um doce de leite lá, um sorvete? Reporta, cara. Viu um cara destruindo um leite no supermercado? Reporta. Viu um cara, sei lá, agredindo outra pessoa? Reporta. Eu acho isso. Eu faço isso. Porque eu não concordo com esse tipo de coisa com o ser humano. Eu tô ajudando aquele ser humano que tá ali. Peito, mas todo mundo tá gostando da trend. Porra, cara. Se tu gosta de agredir outras pessoas, se você gosta de desrespeito com outras pessoas... eu não quero te agradar não, cara. Desculpa aí. Você, Bruce, considerações finais. Cara, eu acho que é importante só deixar o recado pros pais olharem o que os filhos deles estão consumindo e estão fazendo na internet também, né? Porque é muito adolescente que faz essas besteiras. E a gente acha que, como pais, a gente tá entendendo. Eu lembro direitinho, cara, com aquele vídeo que a gente fez do Roblox, lembra? Lembro sim. Eu falei pra uma pessoa que tava no meu direct, falei, cara, olha, dá uma olhadinha no que seu filho tá vendo, porque o Roblox tá realmente sinistro. Então fica tranquilo, Peter. Eu já sei, eu já vi o que ele tá fazendo lá. Isso não tem nada demais. Aí depois ele assistiu meu vídeo, voltou pra mim, Peter, eu fui ver. Ele realmente tava junto com esse tipo de gente. Ele não sabia. Então, a gente não sabe, cara. Você não sabe o que teu filho faz quando você fecha a porta do quarto dele e você sai e deixa ele sozinho. Quando é filho, tem que monitorar sim, cara. Não tem que dar liberdade desse jeito que a gente acha que tem que dar. É criança.